A graça e a paz, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo do apóstolo Silmar Fernandes e eu quero convidá-lo para ficar comigo até o final desse vídeo. E certamente esse vídeo vai edificar a tua vida. Eu vou estar falando sobre como saber se você tem um chamado para a libertação. Como você pode saber se tem um chamado para trabalhar na área da libertação? Mas antes de iniciar o assunto desse vídeo, eu quero convidá-lo para se inscrever no canal de YouTube Apóstolo Silmar Fernandes. Basta você colocar qualquer vídeo meu em tela cheia e vai aparecer do lado, assine o canal. Você clica ali e você está inscrito no meu canal com centenas de vídeos que vão edificar a sua vida. Bom, sem mais enrolação, eu quero entrar no tema então desse vídeo. Como saber se você tem chamado para a libertação? Bom, algumas pessoas dizem assim: não, todo crente tem chamado para a libertação, porque Jesus nos deu autoridade para todos expelir demônios. Isso está certo ou está errado? Está certo, está escrito mesmo. E é verdade que todo crente, todo aquele que crê no poder do nome de Jesus, todo aquele que crê na autoridade que Jesus deu para expelir demônios, pode expelir demônios, toda a igreja. Só que existem pessoas que foram chamadas, escolhidas para trabalhar na área da libertação. Eu vou mostrar isso na Bíblia, como Deus escolhe pessoas para determinado fim. Eu quero ler as escrituras que está no livro de Atos capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, Atos 13: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaés, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então aqui, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela é bem clara. Diz aqui que na igreja de Antioquia, então fala ali que havia mestres, havia doutores, haviam muitos irmãos servindo ali, estavam servindo na igreja, mas que o Espírito Santo mandou separar dois para uma determinada obra que ele tinha para fazer. Ele mandou separar Paulo e Barnabé para uma obra específica que ele tinha para esses dois. Então a palavra nos mostra que Deus tem obra específica para os seus servos. Então, mas como eu vou saber então se eu tenho chamado para a libertação? Bom, eu sirvo ao Senhor como pastor há 40 anos. 40 anos Deus me separou para o ministério. Sou fundador e presidente da igreja Manancial de Milagres. E Deus tem me dado, pela sua misericórdia, uma graça na área da libertação. Então existem alguns sinais que nos permite ver se uma pessoa tem chamado para trabalhar na libertação. Já aconteceu de pessoas chegarem para mim e dizer: pastor, eu gostaria tanto de trabalhar nesta área. Só que eu olho para aquela pessoa, ela está ali na igreja servindo a Deus, é uma bênção, mas eu vejo que não tem evidência nenhuma de que ela tem um chamado específico para esta área. Ela pode achar bonito, ela pode pensar muitas coisas, mas as evidências na vida dela mostram que ela não tem chamado para aquela determinada área de libertação. Bom, qual a evidência então de que uma pessoa tem chamado para trabalhar com libertação? Quais os sinais que pode se ver na vida de uma pessoa que ela tem um chamado para a libertação? Primeiro, a pessoa que tem um chamado para trabalhar com libertação, ela se interessa por esse assunto. Ela tem um interesse maior por esse assunto do que por outros. Por exemplo, ela vai ler a Bíblia, ela gosta de ler, procura ler,
aqueles assuntos, aqueles temas, aquelas histórias em que houve libertação de alguém que estava cativo. E ela não apenas lê aquele texto, ela vai meditar naquele texto, ela vai estudar aquele texto, porque esse assunto atrai ela e interessa a ela. Então esse é um sinal de que essa pessoa pode ter um chamado para trabalhar com libertação. Outro sinal de que uma pessoa tem chamado para trabalhar com libertação é quando ela vê alguém que está atada e amarrada por demônios, e ela se penaliza por aquela situação, e ela tem um desejo de ver aquela pessoa liberta. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. A pessoa passa e tem lá alguém catando lixo, comendo comida do lixo. Lá tem uma pessoa lá tirando comida do saco e comendo comida do lixo. É claro que essa pessoa, ela está amarrada por demônios, ela está possessa por demônios. Demônios é que levaram ela àquela situação de comer comida do lixo. E a pessoa que tem um chamado para a libertação, quando ela vê uma cena dessa, essa pessoa sabe, ela entende que aquela pessoa está naquela situação, não porque ela quer, não, mas porque força das trevas amarraram a vida dela de tal maneira, destruíram a vida dela de tal maneira, que a levaram a esta situação de miséria total. Então a pessoa que tem chamado, ela passa a ter o discernimento de quando os demônios estão atuando na vida de uma pessoa. A pessoa passa lá numa encruzilhada, enfim, num sinal, e vê uma mulher lá se prostituindo, uma jovem lá seminua se prostituindo. A pessoa que tem um chamado, ela sabe que por detrás daquela situação ali existem demônios, e que aquela pessoa precisa de libertação, e ela se compadece daquela pessoa. Então um sinal forte de que uma pessoa tem chamado para a libertação é quando ela se compadece daqueles que estão sofrendo na mão de Satanás. Ela se compadece, ela quer ver aquela pessoa livre. Então existem muitos sinais que mostram que a pessoa tem um chamado para a libertação. Então a pessoa se interessa por esta área, ela se compadece do que estão sofrendo, ela procura comprar livros que tratam do assunto, ela busca ouvir servos de Deus que trabalham, que têm experiência nessa área da libertação. Ela passa a ver vídeos, ela passa a ler livros, ela se interessa por esse assunto cativa ela, atrai ela. Isso porque esta pessoa tem um chamado para a libertação. Então, meu amigo, minha amiga, se você não sente isso, é porque você não tem um chamado para trabalhar com libertação. Você pode expulsar demônios, sim, pode. Na autoridade do nome de Jesus, pode. Mas trabalhar com libertação, se você não tem esses sinais que eu relatei aqui, você não tem um chamado para esta área. Você pode achar bonito, você pode achar que é necessário fazer esse trabalho, mas se você não tem esses sinais, é porque você não tem chamado para trabalhar nesta área. Então é importante você entender. Não basta a pessoa querer, a pessoa tem que ter sido escolhida por Deus. Paulo e Barnabé, o Espírito Santo diz: separai-me, Paulo e Barnabé, para uma missão que eu tenho para eles. Eles estavam lá na igreja servindo, e a Bíblia diz ali, havia doutores, havia mestres na cidade, na igreja de Antioquia. Paulo e Saulo também serviam, estavam servindo ali, mas Deus tinha um chamado específico para eles, uma tarefa específica para eles, e o Espírito Santo mandou separar os dois então para a tarefa que tinha designado para eles. Então é assim que funciona o chamado. Então, se você não tem esses sinais na tua vida, isso não quer dizer que você vai parar de servir ao Senhor, não. Você tem que descobrir qual é o teu chamado. Qual é o teu chamado? O que Deus tem para ti no reino dele, na obra dele. Então, meu amigo, minha amiga, nos próximos vídeos eu vou estar falando de evidência de que uma pessoa tem chamados para pregar a palavra de Deus. Qual a evidência de que uma pessoa tem chamado para pregar a palavra de Deus? Então eu vou estar falando, terá uma série de vídeos. Então eu gostaria que, se você quer ter acesso a esses outros vídeos e centenas de vídeos já gravados,
você coloca então em tela cheia e clica ali em assine o canal e compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, fale desse canal para outras pessoas, porque certamente o Senhor Jesus vai te abençoar e pessoas serão abençoadas. Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.